seja muito bem-vindo a mais um TaoriCast. E hoje temos mais uma convidada super especial e que eu sou super fã, maravilhosa. Estive com ela, inclusive, semana passada no podcast dela. E aí, claro, com a reciprocidade do universo, ela está aqui comigo para dividir mais um pouquinho sobre esse conhecimento de medicina chinesa, física quântica, lei da atração, comportamentos e tudo que tem direito. E, claro, tenho que fazer um oferecimento da Fitofórmula, que é a nossa patrocinadora oficial, que são as fórmulas chinesas e que você pode estar usando no dia a dia, tanto para se livrar das dores, cólicas menstruais, como para tratamentos de diversas patologias. Procure um prescritor no nosso guia da mtc.com.br. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, Vivi. É uma honra estar aqui com você. É um prazer muito grande. Você é uma querida. Eu que sou sua fã. Maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Josi, se apresente, fale o seu Instagram, diga para o pessoal o que você faz e vamos conversar, que é uma delícia conversar com ela. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Vivi, eu tenho uma história com ela já há muitos anos, porque eu tive a honra, o prazer de me especializar com ela na escola dela, com o Bergamo, que é o tio dela, que é a Cefmed. Então, o meu nome, Josiane Barros, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, prescritora Fitofórmula. Então, eu tenho várias especialidades dentro da minha profissão. Também sou educadora física, formada em educação física. E aí, eu faço um trabalho muito legal nas redes sociais, no YouTube, e você pode me acompanhar pelo meu Instagram, Josi Barros Oficial. Ah, maravilhosa, né, gente? Josi, hoje vamos falar sobre alguns temas polêmicos, que eu adoro falar sobre temas polêmicos aqui no TaoriCast, inclusive para trazer mais informação para o público que assiste a gente, principalmente na área da saúde e nessa parte da evolução. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer, ainda mais para quem atende a terapeuta, é sobre o que aparece mais na sua clínica? O que as pessoas hoje na sociedade estão sofrendo mais? Olha, Vivi, como lá na clínica eu tenho um método de tratamento combinado e dentro desse método eu aplico várias ferramentas que são especialidades da fisioterapia que atuam no todo, essas pessoas, e com essa divulgação eu falo de muitas coisas, então eu não falo só de coluna vertebral, eu falo sobre vários problemas articulares, artrose, bursite, eu falo muito de saúde emocional. Então, de 1 ano e meio para cá, eu tenho me aprofundado muito em PNL, em neurociência, tudo que a acupuntura já me trazia nesses anos todos aí que eu sou formada em medicina chinesa. Então, como eu falo de muitas coisas, principalmente pelo YouTube, eu posso falar para você que as pessoas, elas me procuram principalmente pela dor física. Mas todas elas têm uma dor emocional e eu sempre trato de maneira associada. Então, a campeã, falando em dores físicas, acredito que seja a hérnia de disco, principalmente na região lombar. Então, biomecanicamente, neurologicamente e posturalmente falando, a gente tem uma grande incidência das hérnias acontecerem principalmente em L5, S1, que é a última lombar pegando a primeira do sacro, justamente por vários componentes posturais envolvidos. Então, é muito mais comum as pessoas terem as hérnias nessas regiões. Agora, quando a gente pensa em saúde emocional, que de um tempo para cá, principalmente pós-pandemia, as pessoas elas passaram a entrar, né, num desequilíbrio emocional muito grande, com os dois extremos, né, que é a depressão e a ansiedade. Essas duas patologias emocionais, elas geram um gatilho muito grande da cervicalgia. Então, aquela pessoa que já tem uma compressão na cervical, uma discopatia, um achatamento do disco que é muito comum, um bico de papagaio, né, popularmente falando, que é o osteófito, ou até uma hérnia que estava ali pequenininha, adormecida, com esses gatilhos emocionais, essa pessoa entrando numa química cerebral, né, de fuga, de luta, de preocupação, ou deprimida, com baixa de neurotransmissores do prazer e principalmente da endorfina, que é o neurotransmissor analgésico, é o gatilho para quê? Para ela desenvolver essas dores cervicais. Então, a cervical, que no passado não vinha tanto pra gente, pós-pandemia ela veio muito forte. Muito mais forte. E tem total relação com a parte da somatização por essa química cerebral das duas
dos dois extremos, né? Ou da tristeza, da depressão, com a ansiedade e uma insônia associada. Então, esses pacientes, eles ficam muito predispostos a ter bruxismo por esse estado emocional, que vai gerar toda uma contratura, um espasmo involuntário dos músculos do pescoço, de todo um nervo vago, que é um nervo que a gente pode falar depois, que está muito ligado tanto a problemas na coluna, quanto essas alterações emocionais. Então, eu recebo de tudo, mas eu acho que o campeão mesmo é a coluna vertebral, a campeã, né? Até por causa de uma postura. Você acha que isso tem também uma correlação ao uso excessivo do celular, posicionamento, inclusive ali aquela somatização entre o que você está vendo no celular, o posicionamento, assim? Com certeza, total relação. Tanto é que já tem vários estudos, né? Depois que a internet entrou no celular, foi nesse momento, a partir desse momento, que começaram-se a aparecer essas dores cervicais. E o que a gente não via, né, em adolescentes com dor, adolescentes com hernia de disco, a gente já vê. E vê aonde? Em cima. Porque eles recebem o celular muito precoce. A gente vê crianças no celular, né? Praticamente bebezinhos, já vendo videozinho da galinha pintadinha. E aí, essa criança, na fase que que a coluna está em desenvolvimento, que é a fase mais importante, ela não tem uma orientação ergonômica. O que é isso? Como que eu tenho que ter uma boa postura para usar o celular? Então, eu já dei várias entrevistas sobre isso em rádio, orientando os pais, porque os pais falam assim, tá, mas como que ele vai usar o celular reto? É impossível, tem uma estratégia de você colocar o seu filho sentado no fundo do sofá e colocar almofadas altas. Quando ele apoia os cotovelos na almofada, o celular fica praticamente na direção dos olhos. Então, o mais perigoso é a flexão da cabeça, porque quanto mais eu flexiono a cabeça, eu estou gerando mais carga mecânica dentro desse canal medular. E a cabeça da criança, proporcionalmente falando, ela é muito, muito pesada. Então, você imagina essa coluna que está em desenvolvimento, você pega uma criança de 3, 4, 5 anos no celular, quantas horas por dia vendo aqueles videozinhos? Então, é uma questão de você ajustar a posição dela. E nos adultos nem se fala, porque qual é o adulto que segura o celular na frente da cabeça, levantando a mão, ou apoiando assim, ou apoiando numa mesa? É pesado também o celular hoje em dia, todos ficam assim, ó. É o mais confortável pro braço, porque ficar assim também só a gente que é influencer, né? Aí a gente já tá lá em cima na pose, né? Mas assim, é uma questão de você encontrar meios para tentar amenizar. Mas realmente, ele é o principal causador dessas compressões, dessas somatizações. Aí imagina, essa pessoa já tem alterações posturais, ela já tem assimetrias envolvidas, né? Que eu costumo fazer analogia com um carro torto, ela já tá torta, ainda vai ter uma sobrecarga de flexão de coluna por um tempo X por dia. Chega uma hora que a coluna vai dar sinal de vida. Né? Não tem jeito. Olhando para as crianças e os adolescentes, que eu acho que é o nosso futuro, né, gente? Sim, é o nosso futuro. Inclusive, é até um cenário onde a gente consegue enxergar quais são as doenças que vão ser mais tendenciosas, né? Porque as nossas crianças serão os adultos de amanhã e, olhando para elas, a gente já consegue enxergar como será o futuro. Existe algum esporte, ou todos os esportes conseguem trazer mais equilíbrio, alguma atividade física que você indique, assim, olha, para esse tipo de coisa é importante começar a fazer uma atividade física desse tipo, fazer alongamento, criança deve fazer alongamento, não deve? O que você falaria, assim, para os pais que estão assistindo a gente? Ótima pergunta. O corpo humano, ele é uma máquina, então ele precisa de movimento. Todas as crianças precisam ser ativas, então você precisa já acostumar o corpo do seu filho, e não só para a saúde do desenvolvimento físico dele, como para a saúde desse desenvolvimento emocional, para a saúde emocional dele. Ele precisa desenvolver fazendo uma atividade física. E isso é bem cedo. Qual que eu indico para você colocar o seu filho que vai ser excelente para todo o desenvolvimento físico, postural, motor, cognitivo e principalmente
nós chamamos de consciência corporal, que seria um autoconhecimento do próprio corpo. O que falta nos adolescentes e em muitos adultos? Eles não têm consciência corporal. Então, quando você vai num médico ou você vai passar em alguma avaliação, né, comigo lá na clínica, eu vou fazer toda uma anamnese. Muitas pessoas, as que sempre foram sedentárias, elas não sabem perceber como a dor dela acontece. E pra gente, principalmente quando a gente fala em coluna, o que vai determinar a gente tratar a causa desse problema de coluna é saber exatamente todo esse histórico e qual que é o trajeto da dor depois que o Maiane se instalou, porque ela tem uma dor irradiada. Então, se o paciente não sabe perceber e não consegue me falar, isso atrapalha um pouco, a gente precisa de mais investigação. Então, a atividade física desde cedo, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer essa consciência corporal, esse autoconhecimento. Então, quando ele for fazer uma atividade física mais velha, a musculação, que eu vou falar sobre isso, que é a melhor atividade física que tem, se ele não tem consciência corporal, a chance dele fazer um exercício errado é muito grande, né? Porque ele não conhece o próprio corpo. Você pega uma pessoa dessa, você fala assim, contrai o abdômen, ela não sabe, você precisa ensinar. Só que para eu ensinar verbalmente ela contrair o abdômen, também é um pouco complexo. Se ela não tem o autoconhecimento, se ela não sabe onde que estão as últimas costelas, o diafragma, o que é uma contração muscular, ela não aprende, ela demora muito. Então a gente coloca uma pessoa dessa para fazer pilates, para se tratar com RPG. São comandos verbais. Como que ela vai ficar na postura de RPG perfeitamente para trazer o objetivo que a gente quer? Que é super difícil, né? Super. Ela já fez, ela sabe. Então, essa é a grande dificuldade. Então, todo mundo precisa fazer exercício, não adianta, porque uma hora a conta chega. Se você pegar um carro zero e deixar ele parado na sua garagem, quando você for pegar esse carro, ele já vai estar te dando problema depois de um tempo. Por quê? Porque você não usou e ele nasceu para o movimento. O nosso corpo é igual. Então, o que eu indico na fase do desenvolvimento? Natação. Assim que o seu filho tiver 6 meses, você já coloca ele bebê para fazer a natação. Isso é muito importante porque nessa fase, a natação ela é com a mãe ou com o pai. Então, o bebê não fica sozinho. Então, esse vínculo afetivo é maravilhoso. Eu fiz com o meu filho até também, ele fazer... Muito bom. Até 1 ano e meio, eu entrava, depois ele passou sozinho. Gente, era mágico esse momento, né? Porque além dele ter toda aquela vivência, né, de percepção do espaço, esse contato com a água, essa ativação, esse fortalecimento desse sistema cardiorrespiratório, biomecânico, ele tem todo ali aquele contato com a mãe. Exatamente. Cria um processo de segurança, um afeto, né, um vínculo afetivo. Que eu acredito, inclusive, que isso vai levar no subconsciente dele comportamentos de aceitação, eu ia falar isso agora. Aprovação. Isso, porque como eles estão na fase, né, inconsciente, eles não têm consciência ainda, então quem é que está comandando, absorvendo tudo dele? O subconsciente. Então, e a mãe, ela é o quê? Ela é o afeto, a segurança, porque ele ficou 9 meses dentro de você. Então, quando ele tem esse contato, ele vai desenvolver isso, que ele é amado, que ele está seguro. E hoje a gente já tem vários estudos, né, em que a gente estuda as crenças, estuda as possíveis, né, as possíveis não, as causas, né, o que está embaixo do meu tapete. Exato. Que as crenças elas estão muito ligadas a traumas. Então, o fundo da maioria desses problemas, dessas crenças, é o medo e a insegurança. Que é a rejeição, isso, né? Que é a falta de atenção, o abandono. Isso. Então, eu falo que a natação ela é sensacional. Fora que é uma atividade física que todo mundo tem que saber. Né? Todo mundo tem que saber nadar. Tem que saber nadar. Olha, exatamente. A gente vê tantos, sobrevivência. Exatamente, a gente vê tantos acidentes que acontecem com crianças pequenas. O índice, eu não sei o índice exatamente, até, por favor, edição, coloca aí o índice de crianças que acabam sofrendo esse tipo de tragédia. Então, quando você constrói essa mentalidade na criança, esse comportamento na criança, além de nós, como adultos,
ficarmos mais seguros, Sim. você acaba criando um processo de segurança para a criança, né? Sim, e de exatamente. confiança. E de confiança, total. Né? Total. E aí, nessa fase, né, a mãe tá junto. Depois, a mãe não precisa mais entrar. A criança, perto dos 2 aninhos, ela já vai começar a fazer sozinha. Depois de um tempo, ela começa a ter um treinamento na piscina. Então, esse treinamento, que é o empuxo da água, que é muito importante, que é uma resistência sem impacto, além de trabalhar todo esse desenvolvimento, favorecer esse desenvolvimento da coluna vertebral, dos tecidos moles, tendões e ligamentos, é uma atividade aeróbica associada, que a gente fala de intensidade moderada até alta. Quem já nadou aqui sabe, no treino de natação, quanto você fica ofegante. E é aí que você tem tanto um disparo quanto uma produção e principalmente um armazenamento de neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, do prazer. Então, isso para essa saúde emocional dessa criança é sensacional. Então, quando ela cresce, primeiro que ela vai sempre buscar um esporte, porque se eu estou armazenando, eu crio um hábito entre corpo e mente. Então, o meu corpo começa a pedir para o meu cérebro essa produção. Então, mesmo que depois ele não queira mais nadar, ele vai procurar outro esporte. Quando ele for adolescente, ele vai fazer musculação, ele vai entrar numa... Sempre. Ele vai ser um adulto ativo. Isso vai evitar muitos... Obesidade, diabetes infantil, tudo isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu indico na fase, principalmente, do desenvolvimento, a primeira atividade física é a natação. Depois dos 4 anos, para os meninos e até para as meninas que gostam de arte marcial, é sensacional. O meu filho faz desde os 3 aninhos judô, hoje ele é atleta de jiu-jitsu, competidor. Por quê? Porque a arte marcial faz com que ele vença ele mesmo. Exato. Ele trabalhe ele mesmo. Então, assim, não é que a outra pessoa que ele está lutando é o adversário dele. Não, ele é o próprio adversário. Então, isso dá uma autoconfiança muito grande. Bastante. Meu filho também fez judô, agora tá procurando outras lutas. Da disciplina. Fora que nem eu brinco assim, meu filho ele é super ogrinho, né? Olá, filho. E ele... Eu via que ele sentia prazer em derrubar a galera no chão. Derrubar a galera no chão. Dava pra ver, eu falava, Jesus amado, a gente ficava até um pouquinho de vergonha. Com vergonha, meu Deus. Nas apresentações, eles canalizam a energia muito ali. Legal, muito bonito. Porque todo mundo tem um lado agressivo. Exato. Né? Faz parte da gente, né? Nós temos a nossa criança interior, ela tem um lado rebelde. Tem que ter. Você sabe dos arquétipos, né? A gente passa por todos. Enfim, precisa ter. E a luta é um meio da disciplina, da controle emocional, da autoconfiança e canalizar a energia. Educa o rebelde. Educa o rebelde. Porque um rebelde, gente, isso é muito legal. Um rebelde, sem ser educado, ele é só uma pessoa agressiva que quer bater todo mundo e fazer baderna. Um rebelde educado e treinado se torna um revolucionário. Nossa, sensacional. Então, vamos educar os nossos rebeldes. E mais, crianças que não ativam o rebelde se tornarão inocentes para a vida toda e se tornarão os futuros trouxas. É isso mesmo. Então, nós precisamos sim estimular a rebeldia nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. É necessário que eles passem por isso para que eles evoluam na vida, para que eles possam começar a ter esse processo emocional ser desenvolvido. E cabe nós, como pais, ajudar a eles a controlar, desenvolver, a ter um autocontrole. E as atividades físicas, elas são essenciais para esse processo. Perfeitas, desde que a criança goste, né? Mas não tem outra maneira dela descobrir se não for praticando. Exato. Então a mãe coloca, observa. Então assim, essa fase aí depois dos 4 anos, a luta, o que ele quiser fazer. Existem os esportes de alto impacto, basquete, futebol, né? Assim, quando a gente pensa numa atividade de impacto no esporte na fase do crescimento, é muito bom. Por quê? Porque vai estimular toda uma produção de células ósseas. Por isso que o basquete... basquete cresce, ajuda muito a crescer. Estica, né? Exatamente, por causa do impacto e por causa dos movimentos que eles fazem, né? Então, tem todo um estímulo aí de tecidos e de osso para que isso aconteça. Claro que a genética, ela vem primeiro. Mas, uma criança que o pai e a mãe olha e não observa nenhum desvio muito acentuado, nada significativo, ao ponto do olhar clínico da mãe e do
pai, ok, tudo bem fazer esporte de impacto. Agora, se a mãe já olha o filho, já percebe que ele tem uma escoliose, que ele é assimétrico, tem mais cintura de um lado e menos do outro, sem camisa. Ela acha que ele tem uma perna curta, um joelho torto, ou um joelho rodado muito para dentro, ou um joelho para fora. Olha quanta coisa que a gente nem sabe observar. Exatamente, porque os pais não têm essa visão clínica. Não tem. Tem que ser um pai e uma mãe muito visual. Tem que ser, para poder ter a percepção, né? É difícil mesmo. Então, a escoliose ela é muito perigosa, é um desvio tridimensional, um desvio de inclinação e torção da coluna em cima do quadril. Ela é muito perigosa em todas as idades, mas ela é muito, muito perigosa na fase do crescimento. Por quê? Porque ela toma uma proporção muito rápida de evolução no estirão. Mas o Lucas fez futsal. Eu não observei que as escolinhas de futsal, os treinadores observem isso. Eles observam? Não. Porque isso é uma coisa bem importante, sim, mas que eu vejo que talvez seja ignorado aí pelos... Eu diria que o que falta, né, dentro da profissão da educação física é esse olhar, esse embasamento, né? Eu fui fazer fisioterapia depois que eu já era formada em educação física, eu fiz uma pós-graduação em musculação, e na minha pós em musculação, quando eu comecei a desenvolver essa capacidade de ação atendendo na sala de musculação, eu sentia essa dificuldade, eu sentia essa carência de conteúdo, de bagagem com relação a isso, às patologias, aos desvios, às deformidades. Então eu me sentia insegura em prescrição de treino. E aí eu resolvi, na sequência, já começar outra faculdade de fisioterapia. Eu fiz por causa disso. E até então eu me apaixonei pela profissão e percebi que elas eram casadas, existe um casamento muito grande. Uma dá a mão para outra, uma complementa a outra. Eu digo que é como se fosse o yin e yang, sabe? E o educador físico, ele não tem esse embasamento. A gente aprende muito anatomia, muito, biomecânica, cinesiologia, fisiologia do exercício. Né? Dividiu demais a área da saúde. Mas é como né? se as pessoas fossem todas perfeitas. Sabe? Não se fala em disfunções, porque não é só falar na patologia. Não adianta eu estudar a hérnia de disco se eu não sei como ela acontece. E para eu te elaborar um programa de treinamento, eu tenho que saber todo o processo, que é o mecanismo de disfunção, para eu saber qual exercício é aliado e qual que é o sabotador. Então, quando essas crianças vão para uma arte marcial, vão para um basquete, para um futebol, não tem essa inspeção postural. Não tem mesmo. Não tem. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa colocar isso, falar sobre isso, para que esses profissionais busquem essas informações, né? E os pais podem já ter essas dicas aí, já podem ter esse olhar clínico. Como que eu identifico no meu filho? Primeira coisa, assimetrias. Então, você vai olhar o seu filho, tem que ser sem roupa, não adianta de roupa. Então, aproveita agora o verão, né? Ele tá lá brincando no mar, você tá tomando sol, você já fica, ó, só de olho quando ele sai do mar, quando ele vai. Pra ver se ele não tá pisando torto, exatamente, pra ver se ele não tá torto. Exatamente. A primeira coisa, a gente olhar a coluna é observar a simetria. Então, o alinhamento dos ombros e o alinhamento da cintura. Mas uma coisa que chama muita atenção para a escoliose, que é muito nítido, é assim, ó. A criança, ela tem mais cintura de um lado e quase nada do outro. Então, ela tem uma curva fechada, côncava de um lado, e do outro ela é reta. Por quê? Porque é um desvio tridimensional. Ele inclina e gira. Então, vai cavar. E você sabe que ela está muito ligada a desequilíbrios emocionais. Eu já peguei muitos adolescentes que entraram numa introversão, numa tristeza de começar a se esconder e a mãe nem imaginava que era por conta disso, porque essa menina e esse menino se olhavam no espelho e tinha uma percepção que o corpo era feio. Torto, Meu corpo é feio, feio. Eu nasci com um corpo feio. Eu não sou bonita de corpo. E ela não sabe que tem um desvio e que isso é corrigível. Então ela não falava pra mãe com vergonha e nem pro pai. Começou a usar roupas muito largas, a não querer mais usar biquíni, querer usar maiô. E estava ligado a isso. Sinais, né? Porque quando você veste uma roupa, estando com esse posicionamento de coluna, a roupa ficar feio mesmo, vai ficar torta. Aliás, principalmente se ela for muito magrinha, muito magrinho. Porque tudo é muito visível. E aí quando as mães percebem, já tá um desvio de 30, 35 e acima de 40, 45 é cirúrgico, e é uma cirurgia muito séria. Dolorida, e ela vai deixar consequências pro resto da vida.
que são as principais causas das hérnias de disco, por exemplo, que é um bloqueio, uma coluna rígida, um quadril rígido, por todas as fixações que são feitas, entendeu? Então, e isso é uma informação que quase não vai para ninguém, não vai para os pais. Então, assim, se o seu filho tá legal, você olha ele e fala, não, ele tá bonitinho, um ombrinho mais para cá, mas nada significativo, um joelho ali que tá alinhado com o pezinho dele, deixa ele fazer o futebol dele, deixa ele fazer o basquete, o vôlei, não tem problema, tá? Só se ele tiver essas alterações posturais. E quando chega isso no seu consultório, quais são os tratamentos? Quais são as técnicas que você aplica? Você aplica a fórmula chinesa, acupuntura, RPG, qual que é, vamos dizer assim, o protocolo ali, a conduta terapêutica? Dentro do método de tratamento combinado, lá da Clínica da Dor que eu criei, eu tenho a acupuntura, a prescrição das fórmulas, a ventosa terapia, o RPG associado ao Pilates, a osteopatia e a quiropraxia, né? Ainda dou essa orientação de treino para essa pessoa dar uma continuidade na academia com exercícios aliados e não sabotadores ao meu tratamento. Então é bem completo. É muito personalizado, tá? Então, o paciente com dor, ele vem inflamado. Antes de falar dessas crianças com essas alterações posturais. O paciente vem com dor para mim, ele não vai fazer RPG num primeiro momento. Eu não posso começar a tentar tirar esse corpo da zona de conforto num momento em que o que ele mais quer é estar confortável. A pessoa com dor, ela tem uma postura antálgica, né? Ela anda curvado, porque nem se esticar ela consegue. Então, você imagina colocar ela para fazer exercícios de RPG. Acredito. E aí, muitas pessoas vão pro RPG porque recebem uma guia médica. Então, o médico não é fisioterapeuta, ele não estudou a faculdade de fisioterapia, que isso é o mínimo. E como que ele vai saber o que é RPG? Porque nem o fisioterapeuta que se forma em fisioterapia, se ele não estudou a especialidade, ele não sabe o que é. É como eu fazer acupuntura sem ter feito o curso. Como que eu vou saber? Como que eu vou fórmula chinesa, avaliar qual que é o padrão energético, onde eu vou agulhar, o que eu vou fazer? A fórmula chinesa é a mesma coisa. Então ele bota lá RPG porque ele acha que o paciente com dor na coluna tem que corrigir a postura, mas existe um momento certo para isso. Então esses pacientes não começam com exercício, eles começam com o carro-chefe, que é a fórmula chinesa, que eu digo que ela é a cereja do bolo para acupuntura. Porque esse paciente, por mais que eu tenha feito um trabalho para dor, associado ao emocional, eu fiz uma avaliação energética de um padrão energético em que eu estou tentando tenho o objetivo de dar harmonia para ele, para poder equilibrar esse sistema nervoso e isso não somatizar na coluna dele nos pontos locais para a dor que eu estou fazendo, né? Então, ele vai para casa e volta para o ambiente. Como é que o que eu agulhei vai conseguir segurar durante 7 dias para ele voltar para mim na outra semana? Então, quem faz isso para mim? Mantém, né? O que eu falo, é assim que eu explico para os pacientes. Então, ele vai tomar as fórmulas chinesas associadas a esse agulhamento e a todos os outros tratamentos que eu associo nesse dia em casa. Porque ali eu vou ter as fórmulas para dor, eu vou ter as fórmulas para todo esse padrão aí emocional que está potencializando a dor dele. Então, esse é o meu carro-chefe. Aí eu associo na mesma sessão a osteopatia, porque em muitos casos tem bloqueio numa estrutura do corpo, né? Uma hipomobilidade que está sobrecarregando essa lombar, que é onde ele desenvolveu a hérnia, que é ali que a hérnia se forma onde tem excesso de movimento com sobrecarga. Então a gente manipula uma estrutura que está bloqueada ou com quiropraxia ou com osteopatia, depende, é muito personalizado. Até que depois de 2, 3 sessões eu vou alinhar o carro desse paciente, o veículo, porque ele já desinflamou, ele já está bem, ele já fica reto, ele dorme a noite inteira, não tem mais irradiação. Aí eu mantenho a acupuntura sempre, associada às FITs, associada a umas técnicas osteopáticas e a fisioterapia, e ele vai indo para outra sala começar o RPG associado ao Pilates para a gente alinhar a postura dele, corrigir os desvios. Agora, uma criança, essas crianças elas não têm dor, raramente uma criança vem com uma escoliose para mim manifestando dor, é muito difícil. Por isso que a gente não tem esse sintoma. Exatamente, ele não manifesta. Aí, essa criança é RPG. A partir dos 7 anos, a gente já tem que fazer RPG. Ele não é só um tratamento, ele é uma prevenção. Se eu quero ter o meu carro sempre bonitinho, com as rodas desgastando de maneira harmônica entre a parte da frente e a parte de trás, e todas as peças do meu carro,
Eu faço o quê? Eu não espero o carro puxar. Com certeza. Quando eu for fazer a revisão, eu já mando alinhar e balancear. Exatamente. Isso é o certo. Então, a gente pensa em fazer atividade física para ter saúde fisiológica, mas ninguém pensa em fazer RPG de maneira preventiva, porque tudo começa na postura. Eu fiz. Você fez. Eu fiz. Sabe como que eu descobri que eu devia fazer? Eu tava fazendo musculação e um dos exercícios, né, que acho que é tríceps, alguma coisa assim, eu percebi que eu tava caindo pra frente. Eu tava tendo um leve tombamento pra frente, onde eu tinha que me corrigir. Aí eu percebi, cara, eu acho que eu tô com algum desvio de postura. Sim, sim. Mas isso é uma percepção muito, muito refinada. Você tem que ter um nível de consciência corporal assim. Exatamente. Então, eu tinha nem sei quantos centímetros pra frente que tava, né? E olha que eu fui bailarina, sou bailarina, isso, aquilo, outro, mas mesmo assim, celular, excesso de E aí computador. você foi direto pro RPG, por quê? Porque você não tinha dor. Fiz pilates associado ao RPG, que esse é o nosso método lá. Rapidinho voltou. Rapidinho, porque quando a gente associa técnicas, Vivi, a gente gera mais sinapses. Eu dou mais estímulo cerebral associado ao corpo. E o corpo, ele tem conexão direta com o cérebro. É assim que a gente forma hábito, né? Então, você acorda, você escova o dente no mesmo horário e da mesma maneira. São os mesmos movimentos. A maneira como você toma banho. Por quê? Isso é automático. Dirigir. Por quê? Porque o corpo, ele se torna mente depois de um tempo. Então, quando eu trabalho com vários estímulos biomecânicos, utilizando vários grupos musculares ao mesmo tempo e utilizando propostas diferentes, de estímulos diferentes, como fortalecimento, mobilidade, alongamento e a questão proprioceptiva, eu tô agindo nos 2 hemisférios cerebrais. Então, eu faço mais sinapses, eu dou uma oportunidade para o meu cérebro ter novas conexões, e aí ele começa a entender o quê? Então quando ela entra com essa técnica para corrigir o desvio que está alinhando ela, e ela entra com esse movimento de fortalecimento nessas cadeias musculares na mesma sessão junto com o Pilates, é para eu manter, então. Exato, Por isso que a resposta é rápida, e por isso que essas pessoas, quando passam pelo nosso método, elas se mantêm muito tempo bem alinhadas. Exato. Porque eu não fiquei só com uma técnica. A gente não consegue resolver o paciente com um único tratamento. Você vê que até dentro da acupuntura, a gente não tem só agulhamento, a gente tem inúmeras ferramentas e a fórmula chinesa. Exato. E eu senti uma melhora até no peso da lombar. Sim. Porque não era algo perceptível, mas eu tinha um certo peso na lombar. Que depois que eu fiz o realinhamento, ele sumiu, não tenho mais. Some. Porque você tirou o que estava sobrecarregando aquela estrutura. Você alinhou. Quando eu alinho, eu dou equilíbrio, harmonia. Você vê que a base da medicina chinesa não é o yin yang, a gente não fala que é o equilíbrio, por isso que os dois são iguaizinhos no símbolo, né? Exatamente. Quando eu tenho um equilíbrio, a doença não entra. Se eu tenho um corpo equilibrado biomecanicamente, eu não vou ter lesão e não vou ter dor. E o que eu percebi, assim, eu não senti o peso na lombar como um sintoma, mas o dia que largou de ser, eu percebi a leveza. É inacreditável. Por quê? Porque você tinha um plano anterior. Para você não cair de cara, o teu corpo pensava assim, deixa eu puxar ela, a lombar começou a fazer o trabalho de tentar te trazer para trás, entrando em sofrimento. Então, quando a gente dá o equilíbrio, o corpo ele é perfeito, ele tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. Exatamente. Muito bom, né, gente? Olha só quantas dicas de saúde, de você estar olhando pro seu filho, olhando para si próprio. E assim, quanto mais você treinar, tanto o olhar, quanto você prestar atenção, isso tudo vai ficando parte de você. Eu tenho, aos anos com meu tio e acompanhando todo esse trabalho que a gente faz, né, principalmente nas aulas, ambulatórios, os pacientes dele principalmente, uma coisa que eu percebi é que as mães, quando vinham, né, pra gente, para tratar os filhos, elas se tornavam as novas prescritoras de fórmulas chinesas. Porque nada melhor do que uma mãe para prestar atenção no filho. E elas começam a se tornar tão metódicas e específicas na construção dos sintomas e sinais. E aí eu percebi que o maior problema da saúde das pessoas, principalmente aqui no Brasil, é a falta do autoconhecimento. E é em tudo, né? A gente fala em autoconhecimento psicológico, emocional, que se fala muito hoje, até para ir na psicóloga e tudo mais, mas a gente não tem autoconhecimento sobre
nossos sinais. E é o que a medicina chinesa ensina. Então, quem começa um tratamento com medicina chinesa, ela desenvolve autoconhecimento na saúde. Autoconhecimento nela. E é uma coisa que eu venho, inclusive, trazendo isso até no meu Instagram, venho falando aqui no podcast, essa necessidade da população de ser educada em relação a isso. Você percebe essa nova visão nos pacientes, conforme eles vão sendo tratados com você, que eles começam a pensar mais, começam a refletir mais. Então, a gente consegue ter uma mudança comportamental em todos os níveis, né? Físico, emocional, mental, energético, espiritual. A pessoa realmente, ela muda o comportamento interno dela. Você também sente esse tipo de coisa? E assim, foi o que me fez buscar, primeiro para mim, né, o autoconhecimento. Eu precisava, estava passando por uma fase complicada de busca, né? Estava precisando, então eu comecei a estudar isso, e aí quando eu comecei a aplicar em mim, eu vi o quanto isso ia mudar a vida dos meus pacientes. O quanto isso ia impulsionar ainda mais o meu método. Então eu aplico em muitos pacientes. Na minha consulta, quando eu faço a anamnese da medicina chinesa, que já é uma anamnese rica, que ensina essa pessoa a ter autoconhecimento. Então a gente faz perguntas para elas que ninguém nunca faz. E elas nem sabem responder. Nem sabem. A pessoa nunca percebeu se, quando ela está dormindo, um exemplo, ela sente um calor só nos pés, se ela arranca a meia depois de um tempo à noite, ou se ela descobre só o pé, ou se ela acorda suada no pescoço, ou se ela dorme com um copo de água do lado, se ela tem preferência por líquidos gelados ou quentes, entendeu? Se ela é friorenta, se ela é friorenta, se ela é calorenta, se ela é explosiva, se ela guarda mágoa, tudo, né? Como as fezes, principalmente, porque a doença começa e termina no intestino, a língua, tudo. Então, a pessoa já é uma outra cultura, né? E aí ela começa já a se perceber. E aí eu vou para a parte também do emocional. Quando ela fala para mim que tem ansiedade, que não dorme, que está deprimida, eu faço ela desenvolver um autoconhecimento, eu ajudo ela a desenvolver um autoconhecimento, percebendo, trazendo consciência para ela, trazendo consciência do comportamento dela, de como ela age, de como ela reage às situações, das coisas que ela fala, que até então ela não percebia. Ela fala num piloto automático. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não, a pessoa chega para mim, a maioria, de 10 pacientes, 9 fala assim, ó, juro. Tá tudo estragado aqui, viu, doutora? Aqui não presta, aqui não. Aqui, ó, só na próxima vida. Então, assim, ela já fala isso o tempo todo de si. De si, né? Já tá... Dando comando pro sistema nervoso autônomo dela, deixar o corpo dela assim, doendo, cada vez pior. Vai ir pra próxima vida mesmo, né? Vai embora pra próxima vida. E isso a neurociência veio com tudo pra explicar pra gente, que isso é muito sério. Isso é orar e vigiar. Exatamente. Então, a medicina chinesa, ela já começa dando esse autoconhecimento. E quando a gente começa a falar sobre comportamento, sobre pensamento, eu explico para essa pessoa que essa tristeza que vem, que ela acha que é do nada, não é do nada. Começou no que ela pensa, exato, no que ela acredita, como ela se vê, como que eu me vejo, como que é a minha autoimagem. Eu gosto de mim, eu me amo. Como está a minha autoestima? Quando eu começo a explicar isso para ela, é como se fosse tirar uma venda. E isso me ajuda muito no tratamento, porque ela já começa a mudar a química cerebral dela. Ela começa a entrar numa produção. Isso é a fé, isso é o placebo. Isso, exatamente. É mudança de mindset que a gente fala, né? É mudança de mentalidade. Então é isso que falta na nossa cultura ocidental, dentro da nossa medicina. É educar os nossos pacientes a desenvolverem autoconhecimento para que, primeiro de tudo, eles tenham saúde. Exato. E se eu tenho saúde, todas as áreas da minha vida, vai melhorar. Tudo flui. Vai melhorar. E a física quântica está aí para comprovar. Exatamente. Mais ainda, que nós somos um campo eletromagnético. Então, esse negócio de falar que o que eu vibro, né, que é o que eu sinto, o sentimento e a vibração, eu atraio, não é coisa de doido, não é papo de doido. Não é mesmo. Não é, né? Não é. Isso é comprovado cientificamente, tudo é medido em energia. Exato. Se você é um eletrocardiograma, como é que vem o teu eletro? Tudo em yang, ó, gente, lá em cima, em lá embaixo, yang, em hertz. Tudo. Né? Então, assim, eu acho que falta conhecimento, conscientização, e né? autoconhecimento. Exato. Ele é cura, ele é transformador. A pessoa descobre o poder que ela tem que estar dentro dela. Deus não ia fazer um corpo meia boca, né, Com Vivi? certeza. Não ia. Somos perfeitos.
E nós que trazemos a imperfeição a cada dia, Exatamente. né? Real é essa. E a gente precisa aprender a sempre estar se melhorando e não se piorando. Exatamente. A gente sempre tem que estar pensando, hoje, como que eu tô? Qual que é o meu melhor hoje? Cara, e o nosso melhor hoje não precisa ser um melhor igual de ontem, não. Só precisa ser um melhor daqui pra frente. E também eu acho que um dos segredos que uma das principais, assim, ferramentas, né, o despertar que o autoconhecimento traz, principal é assim, é trazer um propósito para essa pessoa, né? Eu vejo a depressão, por exemplo, como falta de um propósito de vida. É como se a pessoa ela não sabe o que ela está fazendo aqui. Ela não tem um motivo que faz o coração dela cantar, para fazer ela sair da cama. Então, o autoconhecimento traz isso para você. E em alguma fase da vida, você vai ter que virar a chave. Vai. Eu virei. Eu virei com 40, vou fazer 42, já tem 2 anos. Graças a Deus, sou muito grata ao universo. Eu virei com os 30, viu? Com os Olha, 30. Que bom. Mas eu também tive um problema, passei por um processo com o Lucas, né? Sim. Que fez a mudança de chave. Não foi opcional, foi obrigatório. Ou vai ou racha. O meu também. O meu foi uma... Eu tive uma situação, né, empresarial que não foi como eu esperava, que eu não era o momento de eu dar um passo muito maior que a minha perna, e eu dei, e aí não deu certo. E aí eu fiquei, porque até então, tudo na minha vida. Não tem uma coisa para falar, tudo por quê? Porque eu sempre corri muito atrás, eu sempre tive metas. Eu sempre soube o que eu queria fazer, o que eu queria ser. A decisão, né? Sempre. Então não tem como dar errado. Quando você tem meta, mira e tem ação, você faz, a lei da atração final é ação. Então o universo coloca. Acabou, pronto. E aí eu tive essa pedra que não foi em vão. Ela veio para me tirar desse estado, né, de viver no piloto automático e despertar a minha consciência, de verdade. Maravilhoso. Aí eu dei esse clique, virei a chave. E o bom é que eu consigo ajudar as pessoas através disso. Com certeza. Eu acho que, inclusive, tudo que vem acontecendo, principalmente na minha vida, e poder me conectar com tantas pessoas que também seguem o mesmo caminho. E quando você falou das pessoas perdidas, é exatamente isso. É sobre onde elas estão caminhando. E viver no piloto automático é sobre caminhar sem saber onde estar. Isso. E aí, quando você caminha sem saber onde você está perdido. Perdido. Você não sabe para onde vai. Exato. Você só o navio, ele sai do porto. Ele não tem uma rota, ele tem um destino. Todos temos. Então, a pessoa, ela fica num mar à deriva. Exato. Esse que é o maior exemplo. A pessoa, ela fica... E a gente estudando crenças, né, as crenças limitantes, a gente vê que a gente traz um terreno muito contaminado, muito poluído. E se eu não tenho autoconhecimento, como que eu vou limpar o terreno para eu começar a planejar um eu do futuro se eu continuo no eu do passado? Né? Então a gente precisa... Como que eu mudo o que eu não sei o que precisa mudar? Você não consegue, né? Não consegue. Então a gente vive na síndrome da Gabriela. A vida é assim, a vida é luta, eu sou assim, eu sou explosiva mesmo, eu não tenho paciência mesmo. Eu era muito assim. Né? E a gente vê, principalmente na medicina chinesa, que não é. Não. Vou fazer aqui, posso ser criticada, hein? E tanto faz também. Tanto faz. A galera hoje se enquadra, se encaixa, né, nos benditos temperamentos. Só que a medicina chinesa, ela desconstrói tudo isso. Você pode ter um temperamento que você goste de se manter num colérico, mas se você tomar uma Languidan, que é a nossa 34, se você tratar seu fígado, você vai deixar de ser colérico. Você vai até acessar essa energia, mas você vai saber controlar isso, e isso não vai te afetar, e você não vai ser desse jeito. Esse negócio da gente falar, eu sou desse jeito, é nada, gente. É nada, é porque você traz crenças, pessoas com uma grande hierarquia emocional sobre você, né? Você viu ali pai, mãe, avó, professor, em situações em que você acreditou em determinadas coisas, então você vê a vida direito com seu filtro e você reage com um certo comportamento, mas você já vem trazendo desde pequenininho, dentro da tua essência, um desequilíbrio energético, que veio se desequilibrando pelo teu desenvolvimento, pela tua criação. Exatamente. Se você recebeu mais amor, menos amor, se gritavam com você, se não gritavam, se te incentivavam ou não.
Né? Então a gente forma crenças de inúmeras maneiras. Muitas. E a medicina chinesa vem para quê? Para trazer o equilíbrio. Então, assim, tudo está sempre em movimento. A gente não tem as 4 estações? Exatamente. Então, por que eu tenho que morrer na síndrome da Gabriela dizendo que eu tenho essa personalidade, esse temperamento? Você vai ciclar, pô. Nós vamos ciclar. E você consegue modular. Exatamente. Tem que aprender a flutuar nos ciclos, entre as energias positivas e negativas. Se você é melancólico, você não é melancólico, você só está melancólico. E provavelmente você deve ter problemas pulmonares, você vai ter ali uma deficiência de pulmão, você vai ter vários problemas de tristeza. E não é que você é que precisa cuidar, precisa tratar. Você traz um traço. Exato. Né? Vem ali no teu DNA, digamos assim. Uma preferência. Uma característica. Mas se você acreditar que você é isso, você só vai agravar isso. Exatamente. Cada vez mais, porque o que você diz é um decreto. E o que você pensa, você sente. E o que você sente, você faz o seu corpo sentir também. E aí você vai gerar sempre o mesmo comportamento, você fica num ciclo, chega uma hora que você não sabe mais o que faz, você não sabe lidar com as pessoas. Aí vem o quê? As patologias emocionais. Exatamente. Eu brinco que é a cronificação dos sintomas e sinais, isso. Exatamente. Porque você não percebe, né? E aí quando vai ver, já virou patologia, já virou síndrome, já virou câncer, você sabe, virou tudo. Vivi, eu sou muito parecida fisicamente com o meu pai. Então você olha o meu pai, me olha e fala assim, nossa, ele é a cara do pai. E o temperamento também, né? Sempre teve, assim, desde pequeno, assim, isso foi se agravando muito de eu começar a ficar a cópia dele, porque todo mundo dizia que eu era igual a ele. Então eu cresci na minha fase esponja ouvindo, ela é igual o pai dela, igual. Você sabe que isso é tão sério que eu passei até a ter os mesmos gostos, assim, até por comidas que ele come. Pelo azedo, isso pelo limão. Problema, né? Exatamente. Você sabe que isso é um problema. Então eu via ele, né, de manhã, espremer um limão na água. Tudo meu é sem açúcar. Tem um lado bom porque é sem açúcar, mas assim, hoje, com o autoconhecimento, eu fico, será? Não é. E me fizeram acreditar nisso, que são as crenças. São as crenças. Né? Então, a gente estava até falando, né, conversando no nosso café, do lado yang, numa mulher que ela tem né, a gente tem o yin yang, as duas energias, mas a mulher é yin, né? A mulher precisa, e tem mulheres que manifestam muito mais energia yang, eu sempre manifestei muito mais. Eu também. Né? E meu pai falava, ela é um homem de saia. Gente, isso é um crime fazer isso com a mulher. Tu entendeu? Coitado, só que era inconsciente. Hoje eu estudo, eu não reproduzo isso no meu filho, mas olha o quanto é sério. Quanto é muito e sério olha o quanto mesmo. É importante. Todo mundo tem que estudar autoconhecimento, mas quem é pai e mãe tem o dever. Porque isso muda a criação do seu filho. E o que você fizer com o seu filho hoje vai determinar o futuro dele, o pai que ele vai ser, a mãe que ele vai ser e todos os relacionamentos dele. Exatamente. Né? Então é lindo o autoconhecimento. Você vai ver, assim, se a gente começar a entrar nesse assunto, é uma coisa muito louca. Você vai ver que crianças que têm excesso de mãe, elas realmente têm um excesso de yin na vida dela, ausência de yang, e isso tudo vai demonstrando comportamentos, e inclusive as escolhas, as preferências, as escolhas de vida mesmo, de tudo, gente, é tudo. Quando eu falo é tudo, todos os tipos de preferência. Desde gostar do branco, do amarelo, do rosa, a preferência do que gosta, do que deixa de gostar. Tudo isso é influenciável. É lógico que nada determina, mas tudo é influenciável. Tudo. O ambiente influencia demais. Demais. É 50% ali, é 50-50. A tua genética, epigenética e o teu ambiente. Então, olha só o que a gente traz aqui para vocês. Esse tipo de papo aqui é um tipo de papo muito diferenciado, que você não encontra em qualquer lugar, principalmente. E é um papo caro, muito caro, porque a quantidade de mentorias, né, e acessos que nós tivemos que pagar para poder acessar esse tipo de informação, fora o tempo, né? O tempo de estudo, o tempo de desenvolvimento para chegar nesses raciocínios, e você está tendo a oportunidade de ter tudo isso aí no seu celular. E, por favor, ergonomicamente, hein? Pra não me sentir culpada. Celular aqui, ó. Duro. Josi, fala pra nossa câmera ali, fala pro pessoal, fala um pouquinho do seu Instagram, da sua clínica, do seu podcast, sinta-se à vontade. Ela é mais uma marqueteira, tá? Então, aproveite o momento. Porque assim, todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor. Então, se tem uma coisa que eu amo fazer, é isso. Falar sobre as minhas redes sociais, porque eu trago muito conteúdo. Então, dentro
dos meus Instagrams. Eu tenho 3. Josi Barros Oficial, que é o meu. No meu, eu posto muitas dicas aí sobre atividade física aliada às patologias. Então tem as dicas sobre exercícios na musculação, para pessoas que têm escoliose, hérnia de disco. Falo também sobre as patologias, os tratamentos. Então todo dia tem dicas nos meus stories. E eu trago muito autoconhecimento. Então eu coloco vídeos nos meus stories de outras pessoas em que eu sei que estão falando de um conteúdo em que você pode confiar, em que vai sempre dar uma sabe quando dá aquela chamadinha para você despertar a sua consciência e fazer uma reflexão e um autoconhecimento? Sim, você sempre encontra isso nos meus stories, porque eu acho que isso faz toda a diferença. E também no meu feed. E no meu Instagram você vai encontrar, lá na minha bio, o arroba da minha clínica, arroba personal fisioclínica, o arroba do meu podcast, que é o Agora é a Hora, que é um podcast que eu criei justamente com o propósito de despertar em você o autoconhecimento. Então eu convido profissionais com ferramentas poderosas de saúde física, emocional e autoconhecimento dentro do desenvolvimento humano e pessoal. Então toda semana tem um episódio novo e os episódios estão no meu canal do YouTube, isso que é bem interessante. Então, no link também da minha bio, você vai encontrar o meu canal do YouTube em que eu trago dicas não só sobre as patologias, como a atividade física associada às patologias e os episódios do meu podcast. Inclusive, o nosso último episódio foi com a Vivi e com o Bergamo, um programa rico sobre medicina chinesa, em que você vai entender que a medicina chinesa, a fitoterapia chinesa, ela não é só um tratamento em que nós costumamos acreditar alternativa, ela é um tratamento de verdade, porque além dela tratar o que você tem, ela vai tratar o porquê que você tem para você atingir a cura, resolver o seu problema. E ela vai prevenir com que você fique doente futuramente, trazendo o equilíbrio físico e emocional. Então esse programa ficou extraordinário, é só você clicar lá e procurar Medicina Chinesa, que está no meu canal. Nós vamos deixar aqui na descrição tudo isso que ela falou para que você possa encontrar ela, encontrar o podcast dela, assistir, comentar, e se você tiver alguma dúvida, comente aqui que nós vamos responder com o maior amor e carinho. E claro, vou fazer um oferecimento à Fitofórmula mais uma vez, que é a nossa patrocinadora oficial das fórmulas chinesas. E lembre-se, se você tiver dor, seu filho, as fórmulas chinesas conseguem tratar diversos tipos de condições. Temos mais de 250 fórmulas chinesas que tratam desde uma unha encravada até tratamentos coadjuvantes de câncer, além de uma linha completa de produtos de uso tópico para ainda mais auxiliar aí no seu dia a dia. Josi, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Foi maravilhoso. Acho incrível, inclusive venho conversando com a minha equipe aqui, da gente fazer até um programa, vários programas com você, assim, sabe? Desmembrando por assuntos, né? Fica aqui meu convite para quando a gente voltar da Coreia. Sim, lógico, com todo prazer. Uma ideia dessa, tá? Para que o pessoal de casa cada vez mais possa ter uma assistência da saúde. Eu acho que o Brasil precisa disso, porque o SUS está sobrecarregado, o nosso sistema já sucumbiu, e nós como profissionais, eu acho que da saúde principalmente, temos, como se fosse um dever social. É uma missão, né? É aquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E espero que a gente possa trazer isso aí para o pessoal. E acho não, né? Tenho certeza. Vamos revolucionar o país. Vamos sim. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Até mais. Até o próximo Tauricast.